noite, mais uma vez, nós clamamos a vida do seu filho. Obrigado pela providência, pelo cuidado, pelo zelo do Senhor com a vida do seu filho. Obrigado, Deus, pela esposa maravilhosa que o Senhor deu ao seu filho. Obrigado, Senhor, pela casa que o Senhor tem dado ao seu filho. Obrigado pela provisão que o Senhor tem trazido dia após dia na vida do seu filho. Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor nessa noite possa penetrar o nosso coração de uma maneira especial e que possamos ver o fruto dessa palavra na nossa vida, na nossa realidade, no dia de amanhã, Pai. Assim nós profetizamos a saúde, a paz e a prosperidade do Senhor na vida do pastor Evandro, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, pastor. Amém. Tá. Amém, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom voltar aqui. Tenho uma amizade muito boa, muito linda com alguns irmãos. Em especial o pastor Josias também, que há muitos anos nós nos conhecemos. E eu fico até emocionado às vezes mas eu não posso ficar, né? Tem que ser natural. Mas é verdade. Quando ele fala que o eterno Gideão, e me recorda do que a gente pode fazer e faz quando tem o foco, quando coloca a vida diante do Senhor e deixa Deus direcionar. Eu tenho mais emoção de entregar uma Bíblia numa escola do que subir num púlpito, se fosse para comparar, né? Por quê? Porque ali a gente vê a singeleza do coração das crianças. A hora que ela recebe um livro, que ela pega e abraça, tem uns que beijam, tem outros que já começa a ler, quer saber o que é que está escrito ali. Realmente, Josias, pastor Josias, é uma emoção diferente. É uma emoção diferente. Eu louvo a Deus porque eu pude ser Gideão por mais de 10 anos e poder contribuir naquilo lá, naquela associação. Mas, como o tempo é bom para nós, vamos ganhando experiência, o Senhor vai colocando para frente. Meu nome é Evandro Galvão, tenho uma empresa ali na 2 de abril, alguns me conhecem, e Máquina São Paulo. Sou representante comercial e pai de 2 filhas, a Evelyn e a Emanuele, e a minha esposa Solange. E há muito tempo atrás nós decidimos andar no caminho do Senhor, fomos convidados e assim começamos a frequentar uma igreja evangélica e ali as nossas filhas cresceram. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, glória seja ao Senhor. As minhas filhas foram estudar por dificuldades, tiveram que estudar fora, na casa dos meus pais, a acolheram e já estão formadas, né, seguindo a vida, mas adorando e servindo ao Senhor nos lugares que elas chegam, lá em Maringá, lá em Sorriso, Mato Grosso, e eu e minha esposa somos muito gratos ao Senhor. E o Senhor falou exatamente do coração da minha esposa: fizeste bem em construir um palácio para mim. Essa palavra foi uma palavra que a minha esposa pediu ao Senhor quando nós deixamos a nossa filha para estudar fora. Então são vários testemunhos que nós temos de vida, onde o Senhor manifestou a palavra dele e realmente aconteceu. Então construir um palácio, talvez a palavra seja meio aleatória, mas não é não. Salmo 144 diz que os nossos filhos, nossas filhas devem ser como um estandarte, como colunas de um palácio. E é isso que é. Mas como a gente conseguir esses objetivos, né? Como a gente conseguir os filhos serem bem-sucedidos? Como conseguir a família ser bem-sucedida? Como conseguir um ministério bem-sucedido? Eu creio que nós podemos, através de testemunhos e através da palavra de Deus, dar algumas dicas, algumas referências aqui para os homens, em especial, porque os homens são sacerdotes, e a responsabilidade, queira nós gostarmos ou não, a responsabilidade da família, a responsabilidade da célula mátria, que é a família,
são os homens. Deus vai cobrar, ou cobra, ou vai ter uma conversa de pé de ouvido, é com o homem. Não sei como é que ele vai fazer isso, ou se ele já tem feito isso contigo. Comigo já fez, está fazendo. Mas se você der liberdade, ele vai continuar fazendo. Vai chegar no pé do ouvido e vai falar assim: olha, vai por aqui, não faça isso, muda para cá. Por quê? É de nós que ele vai cobrar. Porém, ele dá as ferramentas, ele dá as condições, dá a liberdade, dá chuva, dá sol, dá tudo para nós. Até o ar que respiramos, do qual tem se muito falado aí, né, sobre o oxigênio. Então, meu objetivo aqui hoje, irmãos, é, primeiramente, adorar a Deus. Nós podemos vir aqui, adoramos a Deus. Em todo lugar que eu vou, eu fico muito feliz quando o dirigente fala assim: vamos ofertar. Eu tenho realmente assim um coração voltado para a oferta. Desde a época que eu ouvi a palavra, que eu não entendi nada, na verdade, na época. A primeira vez que eu ouvi que assim fala que o rei Davi, ele foi comprar um campo de Araúna, né? Parece o nome do rapaz lá. E esse campo do Araúna, ele falou assim: não, eu te dou os bois, te dou o altar e está aqui o terreno, pode fazer do jeito que você quiser. E Davi fala assim: eu não quero nada eu não quero adorar o meu Deus com algo que não me custe nada. A gente tem que adorar a Deus com algo que seja realmente valoroso, que tenha valor. Não é o tamanho, a quantidade do dinheiro, não é o local, mas é o valor que você dá àquilo. Então, se você cultua o Senhor, primeiramente, né, você abre o seu coração. Em segundo lugar, você pode adorar a Deus de outras formas, que seria contribuindo. Outra forma é orando por intercessão. E outra forma é fazendo, literalmente, como alguns têm o ministério de fazer. Amém? Então, como eu disse, eu sou pastor ali na Igreja Batista Nacional El Shaddai, pastor presidente, pastor Clebinho, e o pastor jubilado, muito conhecido aqui na cidade, o pastor Paulo César. E, inclusive, eu trago o abraço dele para todos vocês, porque antes de vir para cá, eu liguei para ele, pedindo a bênção dele. E ele me abençoou, me liberou, vamos dizer assim, para falar a palavra de Deus. Então, a responsabilidade cresce muito, porque quando nós estamos debaixo de uma bênção, nós temos que honrar essa bênção. E o que eu tenho visto, de uns tempos para cá, é que os homens têm se omitido, eu acho que seria a palavra correta, se omitido de ser bênção, de fazer a bênção, de transformar essa bênção, como nós vimos no texto aqui de João 6, de multiplicar aquilo que vem às suas mãos, de colocar nas mãos de Deus. Os homens, pela responsabilidade que Deus deu, têm se omitido muito de poder interceder. Igual ouvi do pastor Juscelio outro dia, numa live, ele dizendo: a mulher, quando a mulher intercede, quando a mulher ora, ela intercede. O homem, quando ele ora, ele põe autoridade. Eu achei incrível essa palavra, eu tomei ela para mim. É bem diferente. Uma coisa é você ser intercessão, e outra coisa é como você fosse dizer para alguém: olha, eu conheço essa pessoa aqui, ó, faz alguma coisa por ela. E outra coisa é você ter a autoridade de fazer alguma coisa por ela. Está vendo a diferença, Ronaldo? É assim. Mas os homens, e eu estou falando aqui para os homens de Deus, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, o meu objetivo é dar algumas dicas aqui, de repente, para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que vão ouvir depois, no outro dia, através do sistema, pelo menos abrir um pouco dos olhos. Então, em nome de Jesus, eu queria que você, neste momento, fechasse seus olhos só um pouquinho, para a gente fazer uma oração, antes de lermos a palavra principal, o texto básico. Pai, nós estamos aqui nessa hora, e oramos em favor de muitas pessoas, Pai. Conhecemos pessoas e outras que não conhecemos, mas o Senhor conhece, e sabe até que ponto vai chegar esta palavra, e certamente uma frase, certamente um texto, alguma das coisas que nós vamos falar aqui, Senhor, vai alcançar pessoas em vários lugares. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero dizer que, pela autoridade que o Senhor nos deu, que a autoridade da palavra que o Senhor colocou, a responsabilidade de dizer a verdade, alcance o coração daqueles que estão em dúvida,
daqueles que não sabiam e também daqueles que talvez estavam querendo mudar até o modo de ser. Eu creio em nome de Jesus que a palavra do Senhor vai fazer um efeito extremamente grande na vida daqueles que derem crédito a ela. Para a glória do teu nome eu oro em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, como eu estava dizendo, eu congrego na Igreja Batista Nacional El Shaddai, pastor Paulo César, pastor Clebinho e outros pastores estão lá. Temos feito um trabalho direcionado aos homens, qual o pastor Josias já teve a oportunidade de ir lá levar uma palavra também. Uma vez por mês, nós nos reunimos e cantamos, adoramos ao Senhor, oramos ao Senhor, recebemos uma palavra, fazemos algo, tipo uma comunhão, assim, uma pechada, ou alguma coisa, uma recepção para aqueles que são convidados e estamos juntos ali em comunhão. E o objetivo é exatamente o que? Nessa rede de homens, onde vai só homens, não é clube do bolinha, é para que a palavra seja incisiva ao coração dos homens, criar uma responsabilidade naqueles que já compreenderam que tem que fazer algo mais. Criar a responsabilidade, mas criar uma responsabilidade de visão, uma responsabilidade de que, aprendendo da palavra de Deus, inserida no nosso coração como homem, nós podemos servir em casa, servir no trabalho, servir na sociedade, servir na porta da igreja, servir no som da igreja, servir no louvor da igreja, servir como pregador, aonde o Senhor colocar, sabendo que nós somos frutos da palavra, sabemos que nós temos a palavra do Senhor, o que o Senhor tem direcionado, qual é a responsabilidade do homem cristão, qual é a responsabilidade que Deus coloca para nós podermos ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. E ali naquela rede de homens, a gente fala rasgado mesmo, falando para homens, porque num culto normal de domingo, num culto de celebração que a gente fala, tem crianças, tem jovens, adolescentes, a palavra é generalizada, né? É uma pregação, mas na palavra para os homens, aí é direcionada, aí tem que falar a verdade, doa mesmo, e normalmente tem doído. Tanto é que nós já tivemos culto com 50 pessoas, e tivemos culto também com 10, 12, 15 pessoas, normal. Só que a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, foi uma palavra do próprio pastor Paulo César, onde ele disse assim: não desanime, porque você tem que contar com os que vêm, não com os que você quer. Então esse testemunho aqui serve também para todos aqueles que estão me ouvindo agora, não desanimar, não tem como desanimar. Ah, por que você vai desanimar? Ah, porque o pastor não me chamou. Ah, por que você está desanimado? Ah, porque eu ia fazer, ninguém me ajudou. Ah, por que você está desanimado? Aí vem centenas de desculpas. Se nós fôssemos ficar aqui enumerando, ia ficar falando muito tempo. Vamos ter desculpa à vontade. Aliás, uma das primeiras coisas que vem no meu coração, eu creio que vem no seu coração também, não vamos, porque eu estou falando aqui para homens. Uma das primeiras coisas que vem no nosso coração, quando a gente não quer fazer alguma coisa, ou não quer, é falar assim: como é que eu vou falar para fazer, como é que eu vou fazer para arrumar uma desculpa para isso? Estou falando bobagem aqui? É ou não é? É sério, irmãos, eu penso assim. Se eu não quisesse vir aqui hoje, o pastor Josias ia me chamar e eu ia falar assim: não, pastor, eu vou confirmar com você, vou olhar minha agenda, como se eu tivesse a agenda lotada. Aí tá, então depois você me responde? Respondo. Aí, ô pastor Josias, olha, já tinha um compromisso marcado aqui, eu fico imaginando o que é que eu ia dizer para ele. Rapaz, isso é a coisa mais comum. Eu converso com os irmãos, talvez os pastores que estão como obreiros mesmo no campo, não conseguem ouvir o que a gente que está no dia a dia, no comum das pessoas, porque eu sou pastor, mas sou pastor auxiliar. E aí no dia a dia as pessoas vêm comentar com a gente algumas coisas, né? Então os pastores mesmo, às vezes não ficam nem sabendo como é que é. E a gente vê as desculpas amarelas, esfarrapadas que os homens arrumam para não participar de algumas coisas. E é difícil o homem participar das coisas. E foi com esse intento que nós então, por uma revelação de Deus, por um projeto de Deus, um domingo pela manhã, nós recebemos do Senhor uma direção: vamos trabalhar com os homens, vamos falar uma palavra específica para os homens, vamos fazer um culto específico para os homens. Anotei tudo numa agenda, tenho guardado lá em casa. E aí, no mês seguinte, o pastor Paulo César me separou, ungiu,
e eu comecei a entender que aquilo era da parte de Deus. Então é com muita honra que eu venho aqui hoje para falar aos irmãos, e que bom que está gravado, que depois a gente pode também rever, né? E você mostrar para outras pessoas, direcionar o link para outras pessoas. Mas para quê? Para dizer para nós, e toda vez que eu falo, eu estou me incluindo, tá, irmãos? Não pense você que eu estou aqui mais alto. Não, eu estou aqui como o menor. Eu estou aqui aprendendo também. O que eu quero passar algumas experiências que eu já passei, falar algumas experiências que eu já passei, e eu gostaria de motivar você a ser um homem de Deus, a ser um homem fiel a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? Você pode abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia offline. Ezequiel 37, versículos de 1 a 4. Talvez seja um texto que você já conhece bem, talvez você já ouviu bastante sobre isso. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Eu quero que você repita só esse trechinho final aí, ó. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos lá? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse pequeno detalhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, veio direto no meu coração. Eu me senti como um osso seco. Talvez quando eu começar a me expor aqui, você vai se identificar, mas o meu objetivo não é fazer você se deprimir, meu objetivo é fazer você levantar a cabeça. Mas, irmãos, eu nem gostaria de falar a palavra pandemia, mas o tempo que nós estamos vivendo agora, esses últimos ano e meio, 18 meses aí, nós literalmente, como varões valorosos, nos secamos. Literalmente aquelas desculpinhas farrapadas que eu estava dizendo agora há pouco, começou a fazer parte do contexto humano, físico e espiritual, imaginário dos homens de Deus. Muitas coisas pararam, oferta nas igrejas declinaram extraordinariamente, dízimos então, né, nem pensar. Irmãos, eu me senti como um osso seco. E ele disse assim, osso seco, diz assim, como se eu fosse o osso seco, osso seco, ei osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando, né, mas me senti mesmo assim. Irmãos, antes de continuar exatamente nisso aqui, eu quero dar um pequeno testemunho. Como é que veio essa palavra para mim, da forma que veio? Há 2 anos atrás, no mês de abril de 2019, o pastor Paulo César trouxe uma palavra para nós, ali onde a gente estava na rede de homens, e eu entendi, e nós depois conversando entendemos que nós devíamos orar pela manhã como uma primícia. E pelo que eu entendi, o pastor José falou que hoje é uma primícia da reunião de homens, e nós vamos plantar uma primícia linda aqui hoje, pastor. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra que nós vamos falar aqui hoje vai mover pessoas, vai transformar o coração, vai mudar a mentalidade das pessoas, porque há um desejo no meu coração de realmente conseguir transmitir aquilo que Deus colocou em mim.
E nós decidimos então há 2 anos atrás a como primícias orarmos na segunda-feira das 5 às 6 da manhã. Ora, mas nós temos o culto aos sábados, temos culto domingo, temos culto domingo à noite termina lá para as 9 horas, e daí às 5 da manhã vocês já estão orando? Decidimos por que nesse horário? Primeiramente, para que não nos custássemos nada, é um sacrifício, mas é um sacrifício de amor e adoração a Deus. Em primeiro lugar, não é sacrifício de tolo. Segundo, o horário das 5 às 6 da manhã na segunda-feira não incomodaria e não atrapalharia a vida de ninguém, porque normalmente os representantes que vão sair, que vão viajar, viajam a partir ali das 5h30, 6 horas mesmo. Então, pode-se se ajustar a isso. Todos aqueles que vierem, que trabalham dentro da cidade, pode sair dessa oração às 6 da manhã e ir para suas casas, fazer o que tem que fazer, ir para o seu trabalho, chegar no horário sem interferência nenhuma. Todos podem ser dono ou funcionário, têm liberdade para isso. Mas o objetivo principal é colocar como uma primícia. E qual que era o objetivo das orações como primícia? Nos humilhar diante do Senhor, para que a palavra do Senhor venha para nós, para que nós pudéssemos interceder, para que nós pudéssemos nos revestir como homens de Deus, para ter como base a própria palavra, e é oração mesmo. Nós ficamos lá orando por 45 minutos, 50 minutos, no finalzinho a gente lê a palavra de Deus, como uma primícia também, mas normalmente aquilo que a palavra vem através da oração. É muito gostoso, é muito lindo. Quero deixar essa dica, uma das dicas que eu posso deixar aqui hoje, é assim, tira um tempo para orar. Eu não tenho tempo, é a tal da desculpa. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho que sair de madrugada, eu viajo a semana inteira. Rapaz, como Gideão, nós aprendemos, tem 2 Gideões aqui, ou mais, né? Tem eu 3, né? Mais 3 aí, estamos 4. Tem alguns ouvindo nesse momento. Irmãos, primeira coisa que me falaram quando me chamaram para ser Gideão, mas eu não tenho tempo. É desse que nós queremos, é gente que não tem tempo. É gente que está ocupada, que está realmente empenhado naquilo que é verdadeiro. Para ser Gideão tem que ser isso. Um dos critérios de Gideão tem que ter, não pode ter tempo, né? Tem que ter compromisso. Então, as pessoas vão arrumar desculpa. Não tenho tempo, então vamos fazer 5 horas da manhã. Eu quero ver se a pessoa, quem é que não pode ter tempo 5 horas da manhã? A menos que esteja doente, que esteja realmente viajando, né, fora da cidade, essas coisas assim. E nós ainda nos comprometemos que quando estiver fora da cidade, a pessoa pode levantar onde estiver e orar naquele horário. Então, uma das dicas, irmãos, mas nós não temos isso aqui, de repente. Pode começar. Não, mas nós não vamos fazer assim, nós já fazemos em outro horário. Ótimo, está fazendo. Participe. Não arranje desculpa. Mas nunca dá. Tem um tantão de irmãos que nunca dá. E foi exatamente por isso que veio essa palavra para mim. Numa dessas madrugadas de 5 às 6 da manhã, pasmem vocês, irmãos, sem demagogia, estava eu e mais um irmão só. E várias vezes nós já tivemos em 10, 12, 16 pessoas orando nesse horário. Tivemos várias vezes. No começo era bem assim. Todo mundo empolgado, aquela coisa, sabe? Muito legal. Mas como isso nunca entrou no meu coração por causa da palavra que eu recebi no começo, não conte com os que você quer, mas com aqueles que você, não conte com os que você quer, mas com aqueles que você tem, que você vem com você. Isso nunca me incomodou, a quantidade de pessoas, não é por aí. E nesse dia estava eu e um irmão só orando lá. O salão lá é grande, tinha muitas cadeiras já no salão, e de repente eu orando, pedindo a Deus uma palavra, e Senhor, né, nos conforta, e falando da pandemia, a gente vai falando, vai orando, né? E de repente eu olhei e veio essa palavra exatamente assim: olha para esses ossos secos. As cadeiras brancas me refletiu como se fosse cheio de gente, que já estivesse cheio de pessoas ali naquele momento, mas tudo seco. Eu me espantei, apavorei, e comecei a chorar. Falei, meu Deus, é assim que está ficando, porque nós temos certeza que essa pandemia é de nível mundial, não haveria
essa situação se o Senhor não permitisse, irmãos. Então não tenha dúvida, eu falo isso com toda a autoridade que Deus me deu, não tenha dúvida, a pandemia é algo de Deus, foi Deus que deixou acontecer, liberou para ser acontecido, é bíblico, é da vontade de Deus, sabe para quê, irmãos? Para nos fazer, igual falar em Deuteronômio, para nos humilhar e ver qual que era a intenção do nosso coração. A pandemia, essa situação hoje que nós vivemos esses últimos 18 meses, é uma peneira, literalmente é uma peneira. Então, mas não se assuste não, nós vamos chegar num ponto legal aqui, porque eu fiquei apavorado mesmo, falei assim, então, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa, ainda que eu esteja fazendo alguma coisa, né, levantando pela manhã e tal, alguns fazendo, ou a maioria não fazendo, somos ossos secos? Sim. Isso foi o que Deus falou no meu coração naquele dia. Então eu estou dando aqui um testemunho vivo de que Deus falou na verdade e deve estar falando em outros lugares de formas diferentes, porque Deus é assim. Ele não está dentro de uma caixinha, ele está livre para falar e fazer da forma que Ele quer, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo. E Ele falou literalmente dessa forma, sabe? E Ele disse então, ó, profetiza a estes ossos, dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu disse, mas Senhor, mas nós já estamos ouvindo a palavra do Senhor. A mídia está aí mostrando, tem tudo, mas escutar é uma coisa, ouvir é quando você enche o seu peito e fala assim, eu entendi o que ele está falando. Então, meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar aqui, que você desarme, sabe, se solta mesmo, sai dessa desculpação que você tem, desculpa mania que você criou para você mesmo, porque no dia a dia nosso nós fazemos isso. Eu vou arrumar uma desculpa para minha esposa porque eu não posso ir, porque eu não quero ir, porque eu não quero comprar, eu arrumo desculpa para ela. A esposa a mesma coisa, os filhos a mesma coisa. Gente, nós nascemos e fomos criados e andamos numa sociedade que está cheia de desculpa mania. E aí nós começamos a se auto-justificar, sabe? Isso dá uma tristeza no coração, porque como é que nós vamos fazer se nós estamos acostumados a arranjar desculpa? Como é que o Espírito Santo vai agir? Como é que vai ter capacidade? Se você estiver todo armado, todo cheio não, eu faço alguma coisa, eu já fiz, porque eu fiz. Larga tudo isso, se desarme, em nome de Jesus, primeira coisa que eu te peço, se desarme, abra seu coração, sabe, relaxa aí onde você está ouvindo essa palavra agora, e abre o seu coração e fala assim, realmente Senhor, eu vou me humilhar aqui, eu vou dizer aqui, que o meu coração é Teu, tenho cantado isso nos louvores, tenho falado isso, tenho visto isso na Tua palavra, tenho pregado a palavra para os outros, tenho feito alguma coisa, você pode estar falando isso aí no teu coração, mas se você não tiver arrependimento, se você não tiver compaixão da própria palavra de Deus, e se desarmar, parar com desculpa, a palavra não vai fazer efeito algum em você. Seria tempo perdido eu viesse aqui, mas eu creio literalmente porque Deus me deu essa palavra no meu coração, e me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, como eu já falei na rede de homens, né, no final do mês passado, já falei essa palavra lá, e eu disse da mesma forma, nós precisamos, sabe o quê? Tomar atitude de homem, porque nós somos sacerdotes, então nós temos que começar por nós mesmos. Nós temos que começar na minha rua, eu tenho que ir lá em Moçambique, eu tenho que não sei o quê, tem tanta coisa para fazer. Primeiro de tudo, irmão, ouve, osso seco, atenha-se que você é um osso seco, você está sem vida. Pode esses ossos secos ter vida? O que o profeta disse? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, quer dizer, o profeta ficou assim, falou, o Senhor tem poder. Então, fique em paz, considere-se como eu me considero, um osso seco, nesse exato momento, desarmado de tudo, desprovido de tudo. Mas o Senhor, aqui pelo próprio texto, você já leu um pouquinho mais aí, você vai ver, que pela profetização do profeta, pela ordem da palavra de Deus, eles se tornaram um grande exército. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos desarmar, considerar que somos ossos secos, humilharmos
receber do Senhor a palavra, desarmado, e agora então começar a encher, dar espaço para o Espírito Santo nos encher, e esse Espírito Santo começa a nos dar esse poder, essa animação, né? E o que eu posso fazer agora? Agora você pode profetizar sobre a sua família, que é um bando de ossos secos. Ah, você tem um tantão de ossos secos aí perto da sua casa. Parece que a sua casa, a vizinhança e mais alguns que você conhece, dava para encher esse vale aqui também, não dava? Fala sério. Então você precisa, porque ele fala assim, o filho do homem, agora profetiza sobre esse osso seco. Então ele tem que ter alguém para profetizar. Alguém tem que começar isso. Você viu que ele pegou pela mão. E é isso que eu estou falando aqui agora, Ronaldo, Josias e outros aqui. Pastor Coelho, pega, eu estou te pegando pela mão aqui agora, estou te colocando, fala assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Vem aqui que eu vou te mostrar agora o que você tem que fazer. Olha aqui, um tanto de vale, olha quantos ossos secos que você conhece, gente. Olha quantos de ossos secos que nem estão aqui ainda, que não puderam vir, que arranjaram um tanto de desculpa para não vir participar aqui hoje. Não é verdade? Mas que isso não seja uma palavra de condenação, mas seja uma palavra de alerta. Eu vou te mostrando que nós podemos profetizar sobre esses ossos secos. Nós podemos sim, porque eu que estou falando, já ouvi, você que está ouvindo agora, está começando a entender, está começando a se despertar, está se desproviu, está falando, realmente eu preciso fazer mais alguma coisa. Comece, não, você já tem autoridade, começa a profetizar, começa a dar de você mesmo, Senhor, dá-me o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho, o cinturão da verdade, o escudo da fé, dá-me, Senhor, a proteção da capa da justiça, Senhor, dá-me a Tua palavra, que é a espada, estou revestido agora eu começo a profetizar, eu começo a falar sobre a palavra de Deus com a minha família, com os que estão próximos de mim. Gente, o que teve de gente que desanimou, irmãos, o que teve de gente que desanimou, essa pandemia fez uma seleção tremenda, sobrou muito pouca gente, sobrou muito pouco profeta, que entendeu desde o início que Deus estava na causa, e que se firmou e não se vendeu, não mudou seu pensamento, permaneceu firme, andou nos caminhos do Senhor. Mas como diz a palavra de Deus, se esse meu povo se humilhar, segundo Crônicas 7,14, se esse meu povo se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, não é assim que diz a palavra? Então, eu ouvirei dos céus, e virei e sararei a sua terra. Vamos ver o texto certinho como que ele está falando? Tem como pôr ali? Parece que tem mais alguma coisa, né? Segundo Crônicas 7,14. Muito conhecido esse texto, e como Ronaldo falou aqui agora há pouco, né? Parece que quando você se dispõe, começa a vir a palavra de Deus para te animar. A palavra de Deus começa a vir, vem respostas do Senhor para nós. Não é isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, é esse aí, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Me buscar e perdoarei. Você está vendo como é uma sequência legal do negócio? Como é que nós vamos ter perdão se nós nos humilharmos? Tem que se humilhar, falar, Senhor, realmente eu não sei o que fazer. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Irmãos, essa dica de orar, ela é interessante. Um dia, nesse período todo aí, não lembro quando, eu chorei muito. Eu sou muito fácil de chorar, sou emotivo. Mas eu estava ouvindo um noticiário, e estava correndo um noticiário, naquela época, de que não havia tido numa nação como se diz assim, uma corrupção tão grande, generalizada, crônica, sistêmica, tão grande,
do qual na história da humanidade havia acontecido. Corrupção. Então, eu vi algumas pessoas de outras nações, lá na ONU, em outros lugares do mundo aí, dando risada contra os brasileiros. Dando risada contra os brasileiros, dizendo que, os brasileiros são tudo corrupto. E eu falei assim, mas eu não sou, eu conheço um tanto de gente que não é. Muita gente que eu conheço não tem essa de corrupção não. Nem todos os políticos são corruptos não, é mentira isso. Mas a imagem que se passou, você lembra disso? A imagem que se passou para fora da nossa nação, é de que o nosso povo, era de que as mulheres, as nossas famílias, veja bem, toda família tem mulher. Você tem mãe, você tem prima, você tem tia, você tem filhas, como eu tenho duas. E do povo do lado, não, toda mulher do Brasil é fácil, toda mulher no Brasil, são muito fáceis. Olha o carnaval, o que mostra o carnaval para as outras nações. Então a nossa nação tiravam sarro, tiravam chacota da nossa nação. Diziam que a nossa nação era um povo, vamos dizer assim, de mau grado, um povo ruim. Era isso que tinha, toda coisa no Brasil é de jeitinho brasileiro. Gente, aquilo me doía demais. Eu falei, mas o meu povo não é assim. E aqui a palavra diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu falei, Senhor, deve no mínimo ter uma nação dentro dessa nação. Deve no mínimo ter uma nação aqui, porque que não é assim, dessa forma que está registrado lá. Então, Senhor, levanta alguma coisa, faz alguma coisa por nós, meu Deus. Aí, na hora, assim, eu chorando amargamente, porque eu não queria aceitar isso. Sabe o que o Espírito Santo me falou, irmãos? Que me marcou demais. Ele disse assim, vocês vão ser a geração que vão limpar essa nação. Nossa, aquilo, sabe, me confortou o coração demais, me deu um ânimo tremendo. E eu passei a falar isso, não, a nossa geração não é a geração mais corrupta que está falando da história da humanidade, não é possível, a minha geração é de muita gente boa, eu conheço muita gente boa, não tem isso não. E comecei a profetizar contra esse tipo de palavra. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vendo as notícias aí, o país nosso totalmente diferente, né? O povo de fora está começando a reconhecer que o Brasil é um povo de Deus. Estão começando a reconhecer que o Brasil é o celeiro da humanidade, que é o celeiro que é um lugar onde produz muito. Mas isso é promessa do Senhor, porque se nós somos a geração que vai limpar essa geração, a geração que vai limpar essa nação, nós devemos ter o benefício também da primícia. Nós também vamos ver, nós vamos enxergar isso, irmãos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Mas então, a gente só pode ouvir isso, só pode ter essas experiências, irmãos, se caso nós nos humilharmos e orarmos ao Senhor, e Ele perdoa os nossos pecados. Sabe como que isso acontece? Você está lembrado que em Daniel 9:6, Daniel faz uma oração intercessória, intercedendo pela nação, mas o Daniel, ele se coloca como ele está, como se ele fosse a própria nação. E você vê que todos os textos de Daniel mostram que ele era um homem de oração, ele era um homem íntegro, e ele foi livrado lá da cova dos leões, pela sua integridade, Deus o honrou, né? O rei se converteu por causa do testemunho de Daniel, e um tanto de coisas lá, os amigos de Daniel, pelo testemunho de Daniel, que eles eram focados em Daniel, foram livrados na fornalha. Mas Daniel, na hora, ele coloca assim, Senhor, não fiados na nossa própria justiça, mas pelo amor do teu nome, Senhor, dá livramento para nós. Senhor, restaura a sua nação, Senhor, essa aqui é a nação tua. Moisés fez isso. O Senhor falou assim, eu vou acabar com essa nação, eu vou começar uma nação a partir de ti, vou acabar com esse povo no deserto lá está adorando outros deuses. Moisés falou assim, não, Senhor, se o Senhor for destruir eles, me destrói primeiro, eu não vou, a partir de mim o Senhor não vai fazer nada, porque vão dizer que o Senhor não conseguiu trazer o povo que era teu. Aí Deus pensou melhor, né? Quem sabe, né? Deus pensou melhor, nada, ele estava provando com Moisés ali no monte. Sabe, um tanto de gente, esses profetas todos intercederam pela nação. Nós temos que tomar atitude de profetas, irmãos. Mas eu não tenho ministério de profeta. Irmão, nós não estamos falando aqui exatamente de uma única coisa, nós estamos falando aqui de uma posição de uma nação. Você quer dizer então que
nós mesmo estando dentro da nação, orando, fazendo todo o trabalho que a igreja tem feito, nos carnavais, que era o que a imagem refletia lá fora, através das mídias, das grandes mídias aí, a imagem que se tinha lá fora, não era só do carnaval, não era só de gente. O que você viu das imagens do carnaval, que eu tive horror de ver, né? Até eu vi um pouquinho, 2 ou 3 imagens, deletei aquilo, não quis ficar olhando, de vez em quando passa em algum lugar ainda, o capeta carregando, arrastando Jesus Cristo, o cara colocando um crucifixo, né, nas partes de trás, humilhando, né, o capeta batendo em Jesus Cristo lá crucificado, um homossexual se fazendo de Jesus Cristo. Você quer dizer que isso não afrontou o Senhor? Vamos lá um pouquinho antes ali no livro do próprio Jeremias, no capítulo 36. Capítulo 36, versículo 16. Olha só como bate exatamente com aquilo que estamos vivendo hoje. Versículo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, versículo 22, dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Tudo aqui está igual. Vai analisando, irmãos, o que nós vimos fazendo antes da pandemia, o que eu falo nós, assim, a nossa nação brasileira vinha mostrando para as outras nações quem nós éramos: país do futebol, né, da boemia, né, só do vagabundo, do charlatão, da prostituta, né, das vagabundas. Olha as músicas, olha o que as outras nações olhavam para nós e maniavam a cabeça e diziam: vai você como brasileiro em outra nação para você ver como é que você é tratado. Brasileiro? Vou tomar cuidado, Deus me livre de hospedar um brasileiro aqui. O Senhor, a imagem do Senhor foi denegrida através da nação brasileira, irmãos. Mas Deus tem compaixão da nação brasileira, porque existe um povo aqui dentro, alguns profetas, alguns homens, algumas pessoas que assumiram a responsabilidade, certo? E é disso que eu estou falando aqui. Mas tem muito mais ossos secos do que gente profetizando. Por isso eu disse: você conhece um tanto de pessoas, um tanto de gente de ossos secos, pessoas que estão secas, mas a verdade é que eles se tornarão viventes. O versículo 26 do capítulo 36 de Ezequiel diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aleluia. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Agora no capítulo 37, já estou terminando, queridos, só para te deixar bem atualizado. Capítulo 37, novamente, versículo então 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então nós temos aqui uma igreja, um povo morto, mórbido, sei lá qual seria a palavra correta, mórbido, fraco, sem ação. Está vendo aqui? Tem até um corpo, juntou os ossos secos, com tendões, pele e tal, mas estava sem espírito, estava sem vida. O que o Senhor disse então, pastor Josias? Filho do homem, profetiza o espírito, dos 4 cantos o espírito sobre esses, e eles viveram. Vamos ler o texto para ficar mais lindo ainda, versículo 9:
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Nós somos uma grande nação dentro dessa nação brasileira, nós temos um grande povo, chamado evangélico, chamado cristão, denominado povo de Deus, que está como um osso seco, cheio, está como se fosse um vale, cheio de gente, mas sem vida. E o que nós precisamos, irmãos, e o que eu quero aqui te orientar e te dizer: vamos profetizar, vamos liberar essa profecia, essa palavra de vida. A profecia aqui no momento, mas eu estou usando ela como exemplo, que nós também atualmente somos o povo de Israel, gostamos muito das promessas, gostamos muito de receber as bênçãos do Senhor. Então aí nós nos chamamos povo de Israel, povo de Deus, e mais outros nomes aí que a gente coloca. Eu sou povo de Israel, eu tenho a promessa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na hora então sobre a profetização, sobre o trabalho, sobre fazer o que é certo, nós também somos. Então nós somos povo de Israel. Por isso ele diz aqui: diga a esse, profetiza aí, ó Espírito, profetizo agora aqui em nome de Jesus, sobre vocês que estão presentes aqui, sobre você que está ouvindo em outro dia, em outro horário, ou que está ouvindo agora no seu lugar. Quero profetizar aqui como homem de Deus, como pessoa do Senhor, autoridade do Senhor. A responsabilidade caiu sobre mim, talvez que seja o primeiro que está ouvindo isso. Eu sei que outros profetas já falaram de outras maneiras diferentes, talvez até no mesmo texto, tiveram a mesma inspiração, porque Deus fala de muitas maneiras, mas neste momento a autoridade, a palavra do Senhor é essa. Nós nos levantaremos para profetizar sobre nossa casa, sobre nosso povo, em nome do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Será que nós podemos ser pessoas de Deus, homens de Deus? O Deus pode contar conosco? Sabe quando Deus fala naquele livro de Jó, que está aqui na Bíblia, ele fala assim: tem visto meu servo Jó? Ele pode dizer: tem visto meu servo Evandro? Ele pode dizer: tem visto meu servo Josias? Olha como ele é íntegro e se desvia do mal. Olha lá, no meio de tudo aquilo, no meio da pandemia, olha lá como ele está tendo sucesso. Será que ele pode dizer isso? Ou você se corrompeu para ter sucesso? Eu estou falando aqui para homens que estão no poder e no direito, irmãos. Eu estou falando aqui para pessoas que têm consciência, para dizer o seguinte: nós temos que começar novamente. É novo tempo mesmo. Não tem desculpa. Não posso 5 da manhã, pode 6 da tarde? Não, também não dá, tem que fazer caminhada. Não, pode das 10 às 11 da noite? Conheço várias pessoas que oram da meia-noite a 1 da manhã. Conheço várias pessoas que oram das 11 à meia-noite. Conheço várias pessoas que levantam antes de mim, nas 4 da manhã, em hora das 4 às 5, às 6. Será que Deus pode contar contigo assim como Ele contou com Jó? Será que Deus pode contar contigo assim como Ele contou com Moisés? Será que Deus pode contar contigo assim como Ele contou com Jesus Cristo? O preço já foi pago, irmãos, mas ainda tem valor a nossa salvação e a salvação de muitos. Eu quero, em nome de Jesus, te falar uma coisa muito linda aqui. Salmo 121. Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. Nós estamos precisando de ser guardados. Esse vírus aí não é brincadeira não, pega qualquer um mesmo. Muitos homens, muitas pessoas especiais estão com o Senhor. Era o dia deles, mas estamos nós aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ficar parados no vale de ossos secos não, amém?
Eu vou falar. Se ninguém se levantar, eu vou levantar. Talvez você saia daqui e vá falar: isso aí não é para mim não. Tudo bem. A palavra de Deus veio ao meu coração. Eu estou falando para todo aquele que ouvir e crer, assim se fará também. Mas nós gostamos muito das promessas do Senhor. Nós gostamos muito de ser orientados, de saber de ter sucesso. Nós queremos que a nossa família tenha sucesso. Mas eu quero dizer para você, não vai adiantar nada nós ter sucesso material. O sucesso material, ele vem por consequência do Senhor. Se você perder a família, se você perder o amigo, se você perder de falar a palavra de Deus. Porque assim como diz lá no texto de Jeremias 18, o vaso e o oleiro, eu quero dizer para você, o vaso somos nós, o Senhor é que faz o vaso, Ele é o oleiro, é Ele que coloca o vaso aonde Ele quer, é Ele que enche o vaso do que Ele quer. O vaso não tem direito de dizer assim: eu não vou fazer. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, você é o vaso. Você não tem direito de dizer: não, eu estou de fora. É uma pena que não tem mais gente aqui, mas não tem problema, tem muitos que vão ouvir essa palavra depois. Mas foi isso que eu me senti, irmãos. O prazer de ser vaso nas mãos do Senhor é isso. O Senhor vai te colocar onde Ele quiser, porque Ele é o dono do vaso. E o oleiro que faz o vaso, ele põe o vaso onde Ele quer, e Ele põe o que Ele quer dentro do vaso. Não é nós que queremos. Basta que, como eu disse no início, você se humilhe, se desarme, libera seu coração para que Ele haja através de você. Aí sabe o que vai acontecer? Vamos lá no Salmo 144. Eu me regozijei demais, eu amo a palavra de Deus. Salmo 144, versículo 12 em diante. Vai acontecer o seguinte: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angular lavradas, como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aqui está a promessa, nós já estamos vendo acontecer. O nosso país vai ser um país reconhecido como um povo de Deus, e nós vamos nos regozijar no Senhor, e nós vamos nos tornar um grande exército. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas precisa começar pelos homens. Você pode ficar de pé um pouquinho? Precisa começar pelos homens, pastor. Irmãos, em nome de Jesus eu te suplico, sabe, não leva à toa essa palavra, desarma seu coração, lê de novo, sabe, procura entender o que é isso. Eu não sei explicar direito, eu não sou bom com as palavras, mas uma coisa eu sei, que essa palavra ela é real. O nosso país tem sido um país, sabe, que o povo está olhando para nós, e agora o que eles vão fazer? Nós vamos olhar para o alto e vamos dizer: Senhor, Tu és o nosso socorro, Senhor. Irmão, se não for difícil para você, eu queria realizar um ato profético aqui, para nós começarmos esse negócio, assim como nós começamos com os homens ali na rede HP, rede de homens da promessa. Quero aqui começar com os homens de fé. Nós vamos nos ajoelhar, se for possível para você, nós vamos nos ajoelhar e vamos levantar a nossa mão, e tudo aquilo que vier na nossa mente, aí onde você vai estar orando, vai dizer: Senhor, fulano de tal, está como um osso seco, começa por mim, Senhor, sou um osso seco, mas eu quero ser transformado, eu quero ter o poder do Espírito Santo, eu quero também, Senhor, poder levantar daqui depois, já como um exército, profetizar sobre outras pessoas. E tudo aquilo que você for lembrando, você vai orar aí pela sua família, por aqueles que você conhece, que estão desanimados, por aqueles que perderam entes queridos, desanimaram, e não querem mais saber de Deus. Muita gente cristão não querem mais saber de Deus, acha que Deus está errado.
Muitas pessoas que não conheciam a Deus passaram a entender que Deus está na causa, porque entenderam que é só Deus para fazer um negócio desse, e vão passar a crer no Senhor. Nós não temos o controle, nós não somos apenas o vaso, nós somos apenas o vaso, e Deus vai conquistar muitos outros vasos, amém? Eu vou me ajoelhar aqui, irmão, se você puder ajoelhar onde você estiver, em nome de Jesus nós vamos fazer isso, para a glória dEle.